E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gelson, acadêmico do curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas, e juntamente com meus colegas vamos apresentar sobre o sistema digestório, o processo de digestão. Agora eu passo a palavra para o Matheus Noronha. Começarei falando um pouco sobre o sistema digestório. O sistema digestório é responsável por garantir a quebra dos alimentos em partículas menores e pela absorção de nutrientes que são necessários ao corpo. No sistema digestório, temos o trato gastrointestinal, que é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e as glândulas associadas, glândulas salivares, fígados e pâncreas. Na boca, o alimento é rasgado e triturado pelos dentes e com a ajuda da língua é misturado com a saliva. O bolo alimentar segue da boca para a faringe e da faringe para o esôfago, sendo levado por meio de movimentos peristálticos até o estômago. No estômago, o bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico e passa a ser chamado de quimo. Do estômago, o quimo segue para o intestino delgado, onde sofrerá a ação do suco pancreático, da bile e das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado. No intestino delgado, além de grande parte do processo de digestão, ocorre também a absorção de nutrientes. No intestino grosso, formam-se as fezes, as quais são eliminadas pelo ânus. A primeira parte do processo inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, por não envolver substâncias químicas que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento só se tornará menor, garantindo uma melhor ação dos enzimas e também auxiliando na deglutição. Na boca também atuam as glândulas salivares, que são uma das glândulas acessórias desse importante sistema. Essas glândulas são responsáveis pela secreção da saliva, o qual atua na digestão química. Na saliva é encontrada a amilase salivar, ou pitialina, uma enzima que atua quebrando carboidratos. O alimento triturado e misturado à saliva forma um aglomerado chamado bolo alimentar. A faringe é uma estrutura comum entre o sistema digestório e respiratório, sendo uma área de transição. Esse órgão abre-se na tranqueia e também no esôfago, e o alimento segue por último órgão. O esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado, por meio de contrações da musculatura lisa até o estômago. Essas contrações de musculatura são importantes para esse processo. O esôfago apresenta cerca de 25 cm de comprimento e o bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por este órgão até chegar ao estômago. O estômago é um órgão que se caracteriza por ser uma porção dilatada do trato digestivo e está localizado inferiormente ao diafragma. Esse órgão pode ser dividido em cárdia, fundo, corpo e porção pilórica. A cárdia está localizada na transição entre o esôfago e o estômago. O fundo é a porção superior em forma de cúpula. O corpo é a porção central que ocupa a maior parte do estômago e a porção pilórica é uma área restreitada na região terminal. No estômago, observa-se a liberação de uma substância denominada suco gástrico. O suco gástrico apresenta dois componentes principais, o ácido clorídrico e a pepsina. Existem outros componentes, ácidos, sais, mas esses são os principais. O ácido clorídrico ajuda a desdobrar as proteínas do alimento, facilitando a ação das enzimas. A pepsina, por sua vez, atua quebrando as proteínas em polipeptídeos menores. Vale salientar que a pepsina funciona melhor em ambientes ácidos, diferente da maioria das enzimas. O bolo alimentar misturado ao suco gástrico passa a ser chamado de quimo. No estômago, o alimento permanece por cerca de 2 a 6 horas. Vou dar continuidade no assunto partindo do intestino delgado. Nos seres humanos, o intestino delgado mede mais ou menos 6,5 metros de comprimento e ele é dividido em 3 partes. Dueno, que são os 25 centímetros iniciais, seguindo do jejuno e do íleo. As secreções produzidas pelo fígado e pelo pâncreas são lançadas no dueno e controladas por mensagens nervosas e hormônios. O pâncreas vai estimular a secreção do suco pancreático e essa secreção vai neutralizar a acidez do quimo e também funciona como uma enzima.
O pâncreas também vai ser responsável pela lipase, que é a quebra das gorduras em ácidos graxos, glicerol e monoglicerídeos. Já a bile, que é produzida no fígado, vai atuar como um detergente, digamos assim, porque ela vai transformar as gorduras em minúsculas gotículas que vão se misturar com a água e formar uma emulsão, que é a mistura de dois líquidos que não se misturam. A parte mais longa do intestino delgado, que são o jejuno e o íleo, vai ser onde vai terminar a digestão dos alimentos. Nessa fase, o suco intestinal vai ser lançado no alimento. E nesse suco contém a maltase, que vai hidrolisar a maltose, a sacarose, que vai transformar a sacarose em glicose e frutose, a lactase, que quebra a lactose em glicose e galactose, entre outras. Depois disso, o quimo, agora já sendo chamado de bolo fecal, chega ao intestino grosso. O intestino grosso é formado, entre outras partes, pelo seco, onde se localiza o apêndice, que é um pequeno prolongamento em forma de tubo, pelo colo e pelo reto. Ele é responsável por transformar, transportar e evacuar o bolo fecal. Por isso, ele tem boa capacidade de absorção e secreção de muco. A maior parte desse órgão é o colo. É lá que ocorre a absorção da água e dos sais minerais que não foram absorvidos anteriormente. Nele também tem bactérias, que fazem parte da flora intestinal e participam da formação de fezes e da produção de vitaminas do complexo B e vitamina K. Desde o início da digestão na boca até a excreção das partes indesejadas pelo organismo, o alimento fica dentro do corpo humano cerca de 72 horas. Depois de todas as quebras produzidas na boca, estômago e intestinos, o que restou do alimento é excretado pelo ânus em forma de fezes. Quando produzimos mais ou menos 30 gramas de fezes, o cérebro envia uma mensagem ao esfíncter interno, que é uma válvula no fim do reto, para que ele se abra e deixe as fezes descerem. Nós não conseguimos controlar o esfíncter, mas controlamos o externo, que é uma parte antes do ânus. Por isso conseguimos controlar a necessidade de defecar, ou seja, de fazer cocô.